carta que é um tesouro valioso para nós, um livro que demonstra a graça de Deus, um livro que demonstra a salvação em Jesus Cristo, um livro que mostra que os nossos descaminhos podem se tornar a vereda que nos conduz ao encontro com o Evangelho. O encontro com Deus é dado apenas por meio de Jesus, mas Deus usa caminhos por meio de sua providência que nos levam a o caminho. Os nossos descaminhos, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas posturas indevidas como pecadores, inimigos de Deus, podem, de alguma forma, ser um dispositivo usado pela providência de Deus, misteriosamente, para nos conduzir a o caminho. O caso, nós nos lembramos, é de um homem chamado Onésimo, e esse é um nome curioso, nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje, como isso se dá no contexto do primeiro século da era cristã, no que concerne à escravidão. Estima-se que naquela época existiam cerca de 6 milhões de escravos no Império Romano, homens e mulheres, e eles eram tratados como uma mercadoria, não tão tragicamente e perversamente como foi a escravidão dos africanos, mas ainda assim não era a escravidão judaica que acontecia no Antigo Testamento, era a escravidão romana, que era muito pior do que acontecia entre os hebreus. Então nós tínhamos ali homens, mulheres, seus filhos numa condição de escravidão. Veja que tamanha população de escravos no Império Romano, 6 milhões de escravos. Um provérbio antigo dizia naquele tempo o seguinte: o número de escravos era o número de inimigos que o império tem. Porque se esse grande exército de escravos se juntasse, ele era capaz de causar uma grande revolução no Império Romano. Então havia muito temor a respeito das possibilidades de rebelião dos escravos. Assim como ainda hoje há muito temor acerca das possibilidades de rebelião dentro de presídios, por exemplo. Um escravo que fazia serviços gerais naquele tempo era vendido por 500 denários. Esse era o valor de um escravo que trabalhava em diversos serviços para o seu senhor. O denário, nós sabemos, era o valor de um trabalho de um dia. Então, os escravos mais habilitados, instruídos, poderiam até valer 50 mil denários. Como nós vimos na semana passada, havia muitas diferenciações no trabalho escravo em Roma. Tinham escravos muito bem instruídos, intelectualmente muito preparados. Então eles valiam muito mais, mas eram escravos. O senhor do escravo poderia libertá-lo depois de um tempo, ou mesmo o escravo, com alguma possibilidade monetária, levantando o valor exigido, poderia comprar a sua própria liberdade. Mas sabemos que esse era um caso muito difícil. No contexto que nós estamos vendo de Onésimo, sabemos que se um escravo fugia naquela época, isso era registrado perante as autoridades daquela cidade, e isso era ligado, obviamente, ao Império Romano. Então, qualquer cidadão livre que achasse o escravo fujão tinha custódia sobre ele e poderia apresentá-lo ao seu dono. Na verdade, deveria apresentá-lo ao seu dono se ele descobrisse quem era esse dono. Então, haviam, por exemplo, alguns donos de escravos naquela época que, quando encontravam seus escravos foragidos, os assassinavam, como uma punição para que nunca mais isso acontecesse nem com aquele escravo e fosse um sinal para aqueles outros que trabalhavam para aquele senhor. Então, um escravo era uma propriedade de muito valor naquela época. E aqui nós estamos falando agora de Onésimo. Esse também, como eu disse, é um nome muito sugestivo para nós por dois motivos. O primeiro é que o significado do nome dele é útil. Útil. Mas todo escravo que não tinha nome naquela época era chamado de Onésimo. Qualquer escravo que não tinha nome chamava-se Onésimo. Ele era aquele subjugado ao pecado. Por isso que Lutero disse: somos todos onésimos. Por dois motivos, pelo menos, podemos considerar que somos todos onésimos.
O primeiro motivo é que sem Cristo não temos a identidade que nós deveríamos ter. Sem Cristo nós não temos a identidade que deveríamos ter. Com Cristo somos úteis, por causa da habitação do Espírito Santo em nós. Mas vamos considerar primeiro o versículo 8 e 9. Veja o que o texto diz. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo. Paulo possivelmente foi aquele que também ganhou Filemão para a fé. Filemão possivelmente também era um filho na fé de Paulo, assim como Onésimo, como diz o versículo 10. Paulo chama ele de filho e diz que o gerou dentre aquelas algemas em Roma. Então Paulo tinha uma autoridade de paternidade espiritual sobre Filemão. Então ele diz aqui, ainda que eu sinta liberdade para ordenar você que receba Onésimo, eu não farei assim. Eu prefiro, diz ele no verso 9, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Eu prefiro te solicitar em nome do amor. Que amor? Poderíamos dizer que Filemão amava Onésimo? Com um amor cristão? Não, porque quando Onésimo sumiu, fugiu, ele não era um crente, ele era um ímpio. De que amor Paulo está falando aqui? Vamos tentar descobrir isso, né? Vamos para 1 Coríntios 13. Versículo 4. Até o versículo de número 7. Este é um capítulo conhecido, famoso, sobre o amor ágape, e é o amor divino, o amor de Deus, caracterizado nas Escrituras como um amor ligado à sua graça generosa, à sua bondade salvadora. Quando nós lemos esse capítulo, ou muitas vezes nós ouvimos a leitura desse capítulo, mencionado inúmeras vezes, em inúmeras canções, pintado em quadros, lido em cerimônias matrimoniais. Mas quando nós olhamos para o versículo 4 até o versículo 7, observe o que o texto diz. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Se você colocar o seu nome aqui, daria certo no lugar de amor? Você acha que daria certo? Se tivesse aqui José paciente, José benigno, José não arde em ciúme, José não se ufana, não se ensoberbece. Eu acho que não combina nem o meu nome nem o seu. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Mas se nós lêssemos assim: Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não arde em ciúmes, Jesus não se ufana, não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, não se ressente do mal. Jesus não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você acha que dá certo? Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Salvador que nos ensina que o amor, ele é paciente. O amor é bondoso e o amor vindo de Deus, ele é a expressão
maior, final, absoluta do amor de Deus. Alguém já disse no passado que se você deseja definir amor, o lugar menos provável para você ter o conceito preciso é o dicionário. O lugar mais eficaz é a cruz. A cruz nos diz o que é o amor. Jesus é este que não se conduz inconvenientemente, que não se alegra com a injustiça, que se regozija com a verdade. Jesus é aquele que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, um crente só pode fartar-se de afronta e reagir com amor por causa de Jesus. Não há outro caminho. Não há outro caminho para a reconciliação senão Cristo. É por meio desse caminho que o homem perdido, inimigo de Deus, é trazido a Deus. E é por este caminho que os homens também se reconciliam. É por este caminho, o amor, em nome do amor, que Filemão será reconciliado com Onésimo. E este caminho de reconciliação chama-se Cristo. O cristão, mais cedo ou outros um pouco mais tarde, deve se deparar com essa vereda, a vereda do amor. E que não tem muito a ver com as nossas disposições sentimentais. Não tem muito a ver com as inclinações das nossas afeições. Tem a ver com conhecer. Conhecimento. Quando a Bíblia nos diz, Paulo nos fala isso em Colossenses, que nós devemos conhecer a Cristo, aquilo nos fala de uma união profunda, não apenas de uma compreensão mental, intelectual, como fruto de uma pesquisa, mas uma relação íntima. O amor se dá nessa aproximação, e é por isso que nós, pecadores, conseguimos nos aproximar e nos reaproximar de outro por causa de Cristo apenas. Porque é Ele que promove essa reconciliação. É Ele que nos traz de volta para Deus, nos traz de volta para o outro. É Ele que nos ensina que a reconciliação não é apenas algo vertical, mas é algo horizontal. Porque a cruz é vertical e horizontal. O próprio símbolo da cruz nos mostra que a morte de Cristo é um caminho para Deus, em primeiro lugar, e um caminho para o outro. Isso é a reconciliação. E somente em Jesus é possível lidar com isso. Somente em Jesus é possível entender aquela fala dele mesmo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão replica isso, não é? Vocês se lembram? Perdoa-lhes pela sua ignorância. Somente alguém que está nessa posição que Paulo fala, em nome do amor, né, é que consegue viver dessa forma. Porque o amor, entenda, o amor nos mata. O amor nos mata. O amor mata o nosso ego. O amor afronta o nosso pecado. O amor nos ensina a arte do sacrifício. O amor nos ensina que a mais bela cena pintada na história é um homem despido, afrontado, abandonado, cuspido e esbofeteado, pendurado numa cruz. O amor nos ensina que a beleza não está primeiramente no bem-estar ou na sensação positiva diante de algo que me faz bem. Esse é um conceito moderno de estética. Mas a Escritura vai nos dizer que o amor concerne em contemplarmos a tragédia, a afronta, a dor, a tristeza e sabermos que há véu rasgado diante de nós. Que há trono da graça aberto para nós, que há caminho descoberto, que há vereda limpa, plana para caminharmos. Mas isso só pode acontecer em nome do amor. É isso que Paulo estava dizendo a Filemão. Ele estava dizendo o seguinte: em termos de gratidão sua a mim, em termos da autoridade que eu tenho sobre você, eu poderia simplesmente dizer: receba, Onésimo. Mas veja este mestre
da igreja trabalhando aqui no discipulado de um presbítero. Ele estava dizendo: meu irmão, eu peço que você receba Onésimo, mas não porque eu estou dizendo, eu não quero que você o receba constrangido pela minha fala ou pela autoridade que eu tenho sobre você, mas eu quero que você o receba amorosamente, em nome de Cristo, meu irmão. Em nome de Jesus, em nome daquele que é o verdadeiro amor. Por isso ele diz: eu prefiro solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus. Não eram apenas as cadeias de Roma que prendiam Paulo, né? A cadeia aqui, os amigos de Paulo tinham acesso a ela. Paulo diz assim: acima desta prisão, deste cativeiro humano, desta promessa de morte que eu tenho do império, Paulo era um preso muito perigoso, porque via-se Paulo como um revolucionário, um homem que tinha um poder extraordinário de atrair pessoas. Então o Império Romano vivia assombrado por uma revolução. Eles tinham medo disso. E a igreja estava se multiplicando desde o Pentecostes. Desde o Pentecostes. Aqui nós estamos bem à frente daquela época, bem à frente. Mas ainda era uma ameaça. A religião cristã não era aceita de bom grado dentro do Império Romano. E Paulo sabia muito bem disso. Então ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo, porque, irmãos, além das prisões, aquelas prisões não eram as mais importantes. Entenda isso, por favor. Aquelas algemas não eram as mais importantes. Tinham outras algemas mais importantes. Aquele cativeiro não era o mais importante. Tinha um outro cativeiro mais importante, superior. Paulo estava dizendo: eu estou preso a Cristo. Eu sou cativo de Cristo. Então, o que podemos aprender com isso? Há algumas cadeias que podem nos limitar, não é? Há algumas cadeias que podem nos assombrar. Há algumas cadeias que podem nos fazer sofrer em vários âmbitos da nossa vida. Isso pode ser físico, isso pode ser emocional, talvez lembranças do passado, talvez circunstâncias difíceis, traumas ou coisas dessa natureza. Essas cadeias, elas podem existir, e elas existem, e possivelmente existem na vida de cada um de vocês. Mas a gente precisa dizer como Paulo, e pensar como Paulo: eu sou prisioneiro de Cristo. A principal corrente que me prende é Cristo. Então eu não me prendo às cadeias humanas, mas eu me prendo ao cárcere da graça. Você entende o que ele está dizendo a Filemon? Filemon, você pode ter cadeias emocionais que deixem você preso para não aceitar de novo a volta de Onésimo. Afinal, ele lhe ofendeu. Ele fez mal a você, ele foi ingrato. Porque nós vimos aqui no sermão passado quem era Filemon. Observe no verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Nós vimos essa palavra reanimado, né? Significa um tipo de frieza nas vísceras. Já sentiu uma cosquinha nas tripas? Era isso que Paulo estava dizendo. Os crentes recebem refrigério por causa de sua vida. Este era o homem. Mas Paulo está ensinando ele agora: você mesmo sendo tão piedoso, tão reto, com tantas qualidades, tantas virtudes cristãs, eu fui muito abençoado pela sua vida. A minha vida foi, de fato, edificada pela sua vida. E as notícias que chegam me alegram ainda mais pelo que você é e pelo que você tem feito aí, em Colossos. Esse é o lugar onde ele estava. Mas Paulo trabalha mais abaixo. Eu sou prisioneiro de Cristo. As minhas maiores prisões, ou as minhas maiores cadeias, são as agridoces cadeias da graça. A sua deve ser também, Filemon.
a sua deve ser também. Irmãos, preste atenção. Sejamos mais prisioneiros de Cristo do que de qualquer outra coisa, do que de qualquer outro sentimento, do que qualquer outra postura. Cristo é suficiente. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso objetivo. Por isso, esta relação com Ele é mais importante do que qualquer coisa. E abate qualquer outra coisa que queira se levantar acima dele. Talvez as suas prisões estejam levando você para um estado mais profundo de cativeiro. A mágoa, o rancor, a dificuldade de caminhar, a dificuldade de continuar, a dificuldade de permanecer bem, a dificuldade de respirar melhor, a dificuldade de orar sem peso, a dificuldade de vir à igreja sem um peso enorme sobre os ombros, porque determinada situação não se resolveu, não está resolvida. A palavra nos diz aqui por meio da fala de Paulo, que Cristo seja a nossa maior prisão. Interessante é que há aqui um paradoxo, porque nesta prisão há liberdade. Nas correntes da graça há liberdade. Por isso que é bom ser livre, preso. Né? É bom ser livre, preso por Cristo. Porque ser livre sem estar preso a Cristo não é liberdade, é prisão. É Cristo que nos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No verso de número 10, Paulo vai dizer: solicito-te em favor do meu filho Onésimo. É uma linguagem bem afetuosa com Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir de algema, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Há uma lei romana que aquele que estivesse com um escravo, tendo um dono, ele deveria reencaminhar o escravo. Deveria relocá-lo. E Paulo está cumprindo essa lei. Paulo não está indo contra a lei. Ele está dizendo, eu queria deixá-lo aqui, mas ele vai para você. Eu estou encaminhando ele para você. Eu não quero fazer nada que você não queira, Filemão. Mas não se esqueça do amor. O amor cobre. Cobre o que, irmãos? A multidão de pecados. Não seremos cristãos mais maduros se não amarmos. Não seremos cristãos mais maduros se não observarmos o ensino de Paulo aqui. Por melhor bem que nós façamos aos santos, por mais edificados que sejam os nossos irmãos por meio dos nossos dons, do nosso serviço, se não crescemos no amor, porque aqui também há outra questão interessante, quanto mais crescemos no amor, crescemos em humildade. Não há ninguém que cresça no amor e diminua na humildade. Quanto mais crescemos no amor, mais humilde nos tornamos. Não uma falsa humildade, uma real humildade. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Esse texto, irmãos, me chama muita atenção. Porque que utilidade nós tínhamos a Deus? Éramos escravos do pecado, roubadores da glória divina, falsários da verdade, adúlteros em relação à santidade, cobiçosos. Esse era o nosso quadro geral.
Nós éramos onésimos, escravos fugitivos da casa do seu senhor, desobedientes, errantes pelos nossos caminhos, até encontrarmos guarida que pudesse nos proteger da espada da lei. E aí o que acontece? Nessa fuga da casa do nosso Criador, nessa fuga do Éden, nessa saída do Éden, nessas tentativas de nos escondermos por trás de alguma árvore, em algum lugar, que pudesse nos assegurar por algum momento a nossa vida, pela obra da providência, nós chegamos a uma prisão. E naquela prisão, nós encontramos um preso liberto pela graça de Deus. Encontramos um preso encarcerado, mas liberto, que dizia assim em outro lugar, na mesma época, a outros irmãos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Dizia assim: já aprendi a passar por tudo, pela escassez e pela abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E dizia assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Aquele onésimo errante pecador encontra-se com esse prisioneiro liberto que lhe apresenta a vida na graça. Essa é a nossa história também. Perambulando por aí, talvez, em vários becos e vielas escuros, sujos e fedidos, chegamos a um lugar tão improvável, sem nenhuma possibilidade, e ali é nossa estrada de Damasco. É ali que ele vem e encontra-se conosco. É ali que ele vem e revela-se a nós. É ali que ele vem e nos mostra o caminho que devemos seguir. É ali que ele vem e revela o seu amor por nós. Outrora, ladrões da graça e da glória de Deus. Indignos, pecadores. E ele olha para nós e diz assim: você agora é um filho. Você agora é uma filha. Você agora não tem um nome apenas dado porque você não tem nome. Você não é chamado ou chamada apenas de Onésimo porque você é um escravo que não tinha nome. Agora você tem nome e eu dou o nome a você. O melhor nome. O melhor nome. Que não é o seu nome. Não é o meu nome. É o nome dele. O nome dele está sobre nós. Por isso que nós não devemos invocar o seu nome em vão, porque o nome dele é posto sobre nós. Ele diz: você terá o meu nome agora, porque você é da minha família agora, porque você é meu filho e minha filha agora. Na verdade, o seu nome que foi dado porque você não tinha nome, agora tem total sentido. Você é meu, você é Onésimo. Somos onésimos. O texto continua dizendo aqui, verso 13: eu queria conservá-lo comigo mesmo em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer. Observe que coisa aqui, irmãos. Paulo sabia a história de Onésimo, ele contou. Talvez outros irmãos que estivessem ali com ele, Marcos, Lucas, Demas, soubessem de alguma coisa. Paulo não fica olhando para Onésimo assim, rapaz, isso é uma alma. O irmão Filemão lá, tá pra você me pegar, comigo, eu, Paulo, o velho, essa vida todinha, de tanta lapada que eu levei no lombo já, me enganar. Não, rapaz, um camarada tem uma natureza dessa, ele vai fazer mal aonde ele chegar. Não merece crédito. Ó, não vem pra cá não, viu?
Meu irmão, vai. Fizesse mal a meu amigo. Vai. Vai procurar outro apóstolo. Vai procurar outra igreja. Vai procurar Pedro. Vai dar certinho para tu com Pedro. Procure outro. Quando um pastor duvida da transformação de um coração, ele duvida do evangelho. Ele duvida do que Deus pode fazer sobre uma vida. Ele duvida que o poder do evangelho ainda é o mesmo. É impossível pastorear sem perdão. Impossível. É impossível pregar a verdade de Deus sem estar convicto de quem é o amor e o que ele fez na vida e no seu coração. Paulo acredita na conversão de Onésimo. Ele diz: receba ele, Filemão, como se estivesse me recebendo. Eu estou enviando ele a você como eu estivesse enviando o meu próprio coração. Faça o seguinte, quando ele chegar aí, você recebe ele como se você estivesse me recebendo. Agora, irmãos, Filemão só conseguiria fazer isso se ele realmente recebesse Onésimo em amor. Porque veja o dispositivo que Paulo está usando. Paulo está dizendo assim, ele vai chegar aí, você tem uma conversa com ele, é bom, vocês se acertam, aí veja o que é que tem de errado e vamos lá. Bola para frente. Vamos deixar as coisas para trás, vamos esquecer isso. Aperta o delete aí, acaba com isso. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz, ele vai e eu vou. Quando ele chegar, você recebe-o como se estivesse me recebendo. Veja que situação complicada, né, Filemão? Porque Filemão amava demais Paulo. Então Paulo está dizendo assim, como você certamente me receberia muito bem, com um abraço, com um sorriso, com alguma coisa para nós tomarmos juntos na refeição, com boas conversas edificantes a respeito do que Deus tem feito no meu ministério, nas minhas viagens missionárias ou nas minhas prisões, com as pessoas na casa de César, conhecendo o evangelho, ou mesmo o que ele está fazendo em Filipos, teremos tantas conversas deliciosas. Faça isso com Onésimo. Faça isso com ele. Receba-o sem reservas. Irmãos, sem o evangelho, isso não é possível. Isso não é possível. Com o evangelho ainda é muito difícil, não é? Mas é assim que nós aprendemos. Sejamos conhecidos não pelo que a gente diz que acredita. Sejamos conhecidos pelo que a gente acredita. Não sejamos conhecidos pelos rótulos, pelos nomes das confissões de fé ou das denominações. Sejamos conhecidos por causa de Jesus, por causa do evangelho, por causa do que o evangelho faz ou fez na nossa vida. Eu tenho uma dificuldade com aquela música Renova-me. Porque ela diz assim, tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Diga, essa criatura não é crente, não. Porque se nada mudou, ele vai renovar o quê? Há evangelho ali, irmãos, no coração dos crentes. A presença de Cristo no coração dos crentes. A presença do Espírito no coração dos crentes. Vamos observar uma questão interessantíssima. Vá comigo para Gálatas, por favor. Gálatas 2. Vamos ler do versículo 6 em diante.
O texto vai dizer: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornava repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Vocês se lembram quem era Barnabé? Barnabé é aquele irmão que todo mundo gosta. Barnabé é aquele irmão que quando fala assim, Barnabé, o rapaz, Barnabé é um pão doce com coco em cima. Barnabé é uma beleza, rapaz. Barnabé é gente boa. Agora pense num crente, rapaz, agradável, consolador. Barnabé entrou no jogo de dissimulação de Pedro. As colunas, os eminentes, os espirituais, e eles eram crentes. Eles eram. Nós não estamos falando de ímpios aqui, estamos falando de Pedro, estamos falando de Barnabé, homens eminentes, nobres crentes do primeiro século, mas entraram, caíram nesse pecado terrível. Veja de novo o versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se dos gentios e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E tendo os demais judeus dissimularam, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: e sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Veja a repreensão. Crentes pecam. E pecam terrivelmente. Mas em Jesus eles são reconciliados. Na Epístola aos Gálatas nós percebemos um tom bem brabo, né, de Paulo. Ele estava bem irritado, né? As colunas, que não me importa não me importa o que eles fizeram, ele estava bem irritado ali com o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Mas aquela fala dele para Pedro foi fundamental, porque Pedro escorregou. Quando nós lemos o histórico de Pedro, nós vamos ver que ele vai na casa de Cornélio, que ele lida com pessoas gentias ou gentílicas. E aqui aconteceu algo na cabeça dele e na cabeça de Barnabé, que tinham que dar alguma satisfação a Tiago. Tiago parece ser alguém muito respeitado aqui nessa época, e que talvez ele tivesse uma má impressão, quem estava com ele, teria uma má impressão de Pedro e Barnabé, porque estavam com os gentios. O procedimento de Pedro foi errado. E Paulo diz, embora eles fossem crentes, da mesma forma, Paulo diz a Filemão. O tom com Filemão é outro, né? Percebe? O tom com Filemão é um tom amoroso, é um tom paternal.
O tom com Pedro é um tom confrontador, denunciador, profético. A fala de Paulo a Pedro é como se João Batista estivesse falando com Herodes. Mas ainda assim, aquilo causou um efeito tremendo no contexto dos apóstolos. Veja o versículo 15 e 16 para nós concluirmos. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Em primeiro lugar, assim foi conosco. Em relação a Deus. Nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Vivemos temporariamente afastados da graça de Deus, destituídos desta graça de Deus. Mas Jesus nos conduz a casa. Jesus nos conduz ao trono da graça. Então, lendo esse texto, nós nos lembramos não apenas do que ocorre aqui nessa história, mas do que ocorre numa história muito maior, numa narrativa muito maior, cuja narrativa nós estamos lendo está dentro dela. A narrativa da redenção, pois nós estávamos afastados de Deus, mas como eleitos, por um tempo, para que agora sejamos recebidos para sempre. Para sempre. E como não receberemos os nossos irmãos? E como não receberemos os nossos ofensores? É isso que aprendemos com o Evangelho. Paulo diz, por fim, no verso 16, não receba-o como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Jesus faz com que não sejamos recebidos como qualquer coisa diante de Deus. Nós somos recebidos como filhos. Assim como Paulo disse a Filemão, receba-o como um irmão. Deus não nos recebe como simples criaturas que nós já somos. Ele nos recebe como filhos adotivos. Há uma relação redentora agora entre nós e Deus, e entre nós e os nossos irmãos. Eu quero fazer minha última aplicação, lendo com você Colossenses. E foi uma epístola escrita na mesma época, para a mesma igreja. Colossenses, capítulo 1. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual a marca evidente da igreja? Evidente, porque a salvação é uma marca interior. Ele nos salva e transforma o nosso coração. Mas qual é a marca evidente da igreja? Uma vida reconciliada com Deus. E uma vida reconciliada com Deus é uma vida que alcança o outro. Como eu posso dizer que minha vida é reconciliada com Deus
se eu não sou um bom marido, se as irmãs não são boas esposas, se eu não sou um bom filho, se eu não sou um bom irmão para os meus irmãos? Como eu posso dizer que existe essa reconciliação? Por isso Paulo adverte, se é que permaneceis na fé. Há uma reconciliação, repito, vertical e horizontal. E essas coisas caminham juntas e são inseparáveis. Por isso que Jesus vai nos ensinar, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A fé alcança o outro. Amém, irmãos? A fé alcança o outro. A fé ama o outro. A fé segura o fraco do outro. Não para salvá-lo, mas para edificá-lo, para ajudá-lo. Essa é a fé que cremos. Esse é o evangelho que professamos. Dirijo-me a você que ainda não professou sua fé em Cristo, você que não é um cristão evangélico. Você é um ofensor, semelhante a Onésimo, um ingrato servo. Você está distante do seu Senhor, distante da casa, distante do lugar onde deveria permanecer. Mas a rica mensagem do evangelho vem a ti nessa noite. Nesse lugar, nessa casa de pedra, nesse lugar onde nós pregamos um cativeiro, mas um cativeiro da graça, onde nós pregamos algemas, mas algemas da graça agridoce, que nos prendem a Cristo, e essas algemas, nos diz o apóstolo Paulo, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos ligados a Ele de tal forma que nada pode nos separar. Nós somos um corpo, Ele é a cabeça. Nada pode nos separar dele. O evangelho vem a você nessa noite. A pregação vem a você nessa noite, a fim de promover reconciliação entre você e Deus, para que você seja não mais Onésimo, mas Onésimo. Um servo útil, vivendo em comunhão com o seu Senhor. Cristo é esse caminho de volta para casa. Vamos orar? Ó Senhor, Deus da reconciliação, quanta beleza há no Evangelho, quanta graça. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Evangelho que nos nutre. Porque, Senhor, pela nossa própria força, tantas coisas são difíceis, mas quando nós ouvimos a palavra, quando ela penetra nos nossos corações, ao mesmo tempo que ela entra em nós, ela nos impulsiona a vivermos para Ti. Ela nos fortalece, o Teu Espírito enrijece os nossos ossos, os nossos músculos espirituais, porque é Ele que nos dá poder para vivermos o Evangelho. Nós não temos condições de fazermos isso sozinhos, mas em Ti, Senhor, como diz a palavra, em Ti faremos proezas. Em Ti nós somos fortes. Na nossa fraqueza, nós percebemos força. A Tua graça nos basta. E o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ó Deus bendito, aplica a Tua palavra em nosso coração. Eu quero orar por este rebanho, Senhor, nesse momento. Suplicando a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre os idosos de nossa igreja. Como é bom tê-los conosco. Como é rico ouvir as suas experiências, o seu temor ao Senhor, seus conselhos, a sua postura. Nós louvamos o Teu nome porque nos ensina tanto pela vida deles. Fortalece-os, Senhor. Anima seus corações, enche-os de Tua presença. Eu te peço, Senhor, por nossas famílias, famílias de pai, mãe, filhos, famílias de mães sozinhas, pais sozinhos,
Te peço pelos solteiros da igreja, que o Senhor abençoe os meus irmãos e que nós possamos amá-los e servi-los com respeito, com amor, com fraternidade cristã. Eu te peço pelas crianças de nossa igreja. Ó Senhor, toma suas mentes e seus corações o mais cedo possível. É tão bom vê-los já desfrutando do Evangelho. É tão bom para mim conversar um pouco com eles sobre a graça, sobre o que eles têm aprendido em casa, na igreja. Fortalece seus pais, Senhor, com ânimo para continuar os ensinando, formando-os cristãos convictos. E eles cresçam debaixo da tua graça. Te pedimos, Senhor, também pelos enfermos, te pedimos mais uma vez pela família de Moacir e Camila, as crianças, Miguel e Sara. Estende as tuas mãos, Senhor, para curá-los desta virose que tem assolado nossa cidade, nosso estado, nesse tempo de frio. Que o Senhor abençoe aquelas crianças e que elas se restabeleçam. Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão em hospitais, estão em UTIs, estão sofrendo. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor tenha misericórdia dos encarcerados, daqueles que ali no cárcere conheceram Cristo, daqueles que ainda não conheceram. Que o Senhor os liberte, que a tua palavra chegue naquele lugar e transforme seus corações. E pedimos por nossa cidade, e pedimos pelas eleições que se aproximam. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos dê governantes que façam bem ao povo. Que nossa cidade tenha paz. Que nossa cidade tenha a cada dia uma vida mais pacífica, com mais possibilidades. Abençoe a área de saúde, a educação em nossa cidade. Abençoe, Senhor, a gestão pública. Abençoe, Senhor, tudo o que precisa ser feito aqui nessa cidade e que os pobres desfrutem de uma melhora de vida. Que haja possibilidades, que haja geração de empregos, que hajam empresas interessadas em se instalar em Caruaru, multinacionais. Que o Senhor abençoe a nossa terra. Os nossos irmãos de nossa igreja que são empreendedores, que o Senhor abençoe os seus negócios, dê crescimento, Senhor, às empresas, assim eles conseguirão empregar mais pessoas e mais famílias serão abençoadas e estaremos minorando, Senhor, um percentual de pobreza em nossa cidade. Que o Senhor nos preserve, nos livre de governantes corruptos, que o Senhor nos dê pessoas preocupadas com o povo, servindo o povo. É isso que nós te pedimos. Te pedimos pela paz de nossa cidade, pela paz do Agreste. Abençoe o comércio, abençoe as feiras, Senhor, nessa região do Agreste, Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. Tu sabes que este é um negócio que gera riqueza para a nossa região. Que o Senhor abençoe, porque assim nós teremos também avanços consideráveis. Ó Senhor, te agradecemos por tudo o que tu tens feito por nós. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar